Saudações a todas e todos que nos acompanham. Sou o Natan Gabriel, apresentador da TV Mário, e hoje eu estou com Iago Gomes. E aí, galera, beleza? Hoje iniciamos a semana do debate sobre a hiperidrose e a sudorese. Uma semana mais voltada para a saúde, que o Movimento Água Vida tentou puxar e está desempenhando, e que serão lançados 5 vídeos no decorrer da semana, onde a gente vai estar debatendo a hiperidrose, para que pessoas que pesquisam sobre o assunto possam ver vídeos, possam ter um acesso audiovisual e, quem sabe, futuramente um acesso digitalizado, para que essas pessoas possam ter um acesso ao relato, à vivência dessas pessoas que têm. E sabe porque quando você pesquisa sobre o assunto, pouco se encontra, pouco se vê de outras pessoas contando sobre como é que é e como foi passar por esse obstáculo, porque você percebe que tem, ou começa a aparecer, e aí pronto. Aí você procura para ver o que eu vou fazer. Eu vou chegar na vida adulta, ou eu vou chegar na velhice, ou eu vou passar pela adolescência. Então como é que eu vou passar por isso? E é interessante vídeos que relatam. Então a gente vai começar agora com o relato de Iago Gomes, como foi o processo de descobrir, e tratar e cuidar, como foi que se deu todo esse processo. Primeiro, é bem interessante a gente pensar que o que é que Iago está falando sobre hiperidrose, né? Eu tenho desde a infância, passo por isso, por essa situação, mas raramente ouço as pessoas falarem, ouço as pessoas debaterem, ouço as pessoas informarem sobre, e a gente tem muito pouco conhecimento sobre a hiperidrose. E o problema geral não é a hiperidrose, né? A gente tem um dado de 2,8%, 3% da população mundial tem hiperidrose. O problema é que ela faz desenvolver também vários problemas de relacionamento. Então, desde a infância, na escola, principalmente, que é um dos nossos ambientes de interação social, o suor excessivo, que é a hiperidrose, que é algumas pessoas é localizado, então nas mãos, nos pés, nas axilas, em algumas pessoas é generalizada, no meu caso, generalizado, o rosto inteiro, pescoço, peitoral e tal, sua bastante. Nesse caso, é ainda mais complicado, porque, por exemplo, na escola, quando a gente vai interagir com as pessoas, a gente tem uma dificuldade muito grande, porque suado, a gente sente vergonha, pessoas quando reclamam, então o professor vai lá e fala, ó, menino, tá suado, não sei o que, vai te lavar o rosto. Isso gera também uma certa pressão social, porque você automaticamente para e as pessoas olham para você como aquele que está fedendo, aquele que, enfim, que não é para estar ali no meio, está suando bastante, ou está nervoso, ou está ansioso. E isso vai acarretando muitos problemas, porque você deixa, por exemplo, de sair, você deixa de fazer amizade, você deixa de namorar por conta do suor que toma todo o seu corpo. Então, as minhas experiências mais negativas que eu tive foi na infância, mas também na adolescência, que é o período que a gente precisa se relacionar com o mundo, com a vida, né? Com certeza. Já no meu caso, eu tenho também desde a infância, desde criança que eu tive. Mas era na mão e no pé. Então o pessoal falava, isso é uma doença, isso é uma doença. E passava. Aí depois generalizou, pegou tudo. E assim, eu percebo muito isso. Logo quando eu descobri, e como eu sou de 2000, eu peguei a internet. Logo quando eu fui descobrindo, eu peguei a internet. Então eu comecei a pesquisar, não, eu preciso achar algum material que me ajude. Eu preciso ver alguém que passou por isso. E como foi que essa pessoa passou pela adolescência? Como que ela namorou? Gente, como é namorar e ter isso? Sabe? É a pessoa tocar em você e vai sentir nojo. Eu nunca vou conseguir namorar ninguém, porque ninguém vai me querer desse jeito. Então eu ficava nessa, como se o problema estivesse em mim. E aí, depois eu ficava pensando, desde criança, como é que eu vou trabalhar? Eu não vou conseguir estar no espaço de trabalho, no escritório, e aí tá tudo suado, todo mundo me olhando errado. Como é que eu vou passar na entrevista de emprego? Muito bom tu falar isso, porque primeiro, né, quando a gente fala, a minha começou desde a infância. Porque apesar da hiperidrose, na maioria dos casos, ser um problema genético, em algumas pessoas ela se desenvolve pelas condições emocionais, pelas condições físicas. Então a obesidade pode gerar hiperidrose, mas também ansiedade excessiva. Então muitas pessoas acabam percebendo que tem hiperidrose ou surge a hiperidrose apenas na fase adulta. Quando é na infância, a gente passa por todo o processo. Então já teve situação de eu ir, por exemplo, em entrevista de emprego e estar muito suado, não estava nervoso, estava me sentindo muito calmo, mas a hiperidrose ela ali agindo, né, suando bastante. E certamente não me contrataram justamente porque acharam que eu estava nervoso, porque a ideia geral que se tem é que se você está muito suado, você obviamente está nervoso, não está preparado para aquela função e assim por diante. Então, lhe avaliam pelo conjunto ali da situação. Namorar também é outro problema, né? Porque você vai para um encontro, ainda mais quando a gente fala da Bahia, quando a gente fala de contextos extremamente quentes,
Você vai sair, você está extremamente suado, a outra pessoa não quer, fica assim com nojo, ou alguma coisa do tipo. E quando há uma manifestação pública de alguém sobre o seu suor, é ainda mais complicado, porque quando a pessoa se manifesta, você automaticamente se sente acuado, sente nervoso, porque você já passou por várias situações por conta do suor excessivo, e aí você vai desenvolvendo mais problemas de relacionamento, mais problemas reais. Isso é sufocante pra gente, porque não é fácil a gente estar suado o tempo todo inteiro, enquanto todo mundo usa seu creminho, tá de boa, pele seca, protetor solar. Cara, é muito louco, porque o protetor solar ele invade os nossos olhos, ele queima, ele não fica na nossa pele, é muito difícil. E aí eu acho que é a gente começar a pensar em estratégias. Quais são as estratégias que a gente vai utilizar? A gente desenvolve um monte, né? Sim. Tipo, de tentar fazer o possível para não estar suando, mas é praticamente impossível controlar isso. Você falou isso, eu lembrei uma coisa que eu fazia muito. Eu botava 2 camisas, porque eu sabia que a de cá ia murchar. O que eu fazia? Eu botava 2. E eu não esse tipo de camisa aqui, eu não suportava. Quando eu entrei no mar, eu falei, não vou usar essa camisa. Porque essa camisa aqui pra mim não dá. Ela marca o suor e eu não vou conseguir usar um negócio desse. Aí com o tempo, consegui lidar. Mas camisa, 2 camisas muito protetor solar. Eu usava um que eu lembro que ficava deixando as manchinhas assim. Que ele descia o suor, aí ficava as manchinhas. Aí eu ficava, gente, eu não acredito que eu passei o dia todo assim. O pessoal percebeu, e é sempre aquela, o pessoal percebeu que eu tava suando. E é como se fosse a pior coisa do mundo. E, sabe, é aquela coisa, as pessoas não saberem que isso é uma doença. E de que eu não posso fazer nada para mudar isso. Eu posso tomar remédio sim, como já passei por receber diversos remédios. Mas era, por exemplo, eu já usei Perspirex, que era um desodorante em que eu usava certo. Não suava nas axilas, mas suava no corpo todo. Aí saía daqui e passava pro corpo todo. E pior, ficava queimando. Eu lembro, chegou no ponto de eu ter uma doença, nasceu um bocado de bolha, porque tem muito alumínio, e aquele alumínio poderia viabilizar um câncer daqui pro futuro. E eu fiquei pensando, poxa, quanta coisa a gente não faz só para não suar, quer dizer, a gente se machuca, a gente agride a nós mesmos para estar no lugar público, e mesmo assim você continua se sentindo mal. Então percebe que, né? Importante você falar que a gente tem tratamento, mas é um tratamento meio duvidoso, né? Porque, por exemplo, tem cirurgia quando é localizada. Então, tem pessoas que têm a hiperidrose localizada nas mãos. Aí você faz a cirurgia, mas ela pode surgir em outro lugar do corpo. E quando é geral, quando não é localizada, é pior ainda porque não tem cirurgia para isso. E é importante também falar que a gente que, obviamente, né, se transpira muito, a gente perde muito líquido. A gente precisa consumir muito líquido, então a gente precisa beber água mais do que dá conta, porque pode desenvolver problemas renais, hipertensão, problemas inclusive como diabetes também estão relacionados com a hiperidrose, uma série de outras questões. Então é preciso que a gente busque um especialista para nos orientar. Mas eu, por exemplo, não me sinto à vontade de fazer a cirurgia. Inclusive as pessoas falam, tem cirurgia para isso. Sim, mas aí não é uma questão, a gente não está falando de uma questão somente biológica, porque isso não nos faz mal em essência. O que nos faz mal é a relação social estabelecida. Então as pessoas não entendem isso com bons olhos, não veem isso com bons olhos, não enxergam isso com bons olhos. Então as pessoas não se relacionam bem com a gente fica mal por conta disso, das relações, não por conta que a gente tem hiperidrose. Você falando das camisas, na infância eu tinha 2 blusas de farda de escola, porque uma não dava tempo de estudar para outro dia e voltava extremamente molhada, de suor para casa. E foi aí que eu eu descobri, inclusive via médico, né, que eu tinha hiperidrose, porque a minha mãe achava muito louco aquilo de eu estar suando bastante, de molhar a camisa bastante. E aí o médico falou, tem hiperidrose, que meu pai também tem. Então nesse caso é genético, né? Então acho que quando a gente herda na infância é genético, mas pode ter uma relação também com outros fatores. Com certeza. Então, a gente vai fechar esse bloco, veremos agora com mais outros vídeos. Então, muito obrigado a todas e todos que nos acompanharam até então. Curtam, compartilhem, divulguem. E essa hora que Iago dá o seu adeus também. Isso aí, gente. Pesquisem mais sobre a hiperidrose, busquem especialista. Acompanhem a campanha do MAVE, que é uma campanha importantíssima, quase ninguém fala. E tente entender isso para além da doença em si, mas também das relações que isso pode significar em conjunto. É isso, valeu, abração.